Chegou a hora dos fatos da semana. Contrariando o governo federal, o Congresso aprovou um projeto de lei que garante a execução em até 30 dias da lei que alivia as dívidas de estados e municípios. Dá uma olhada nesse VT. Na semana passada, a presidente Dilma sofreu uma nova derrota na Câmara dos Deputados. Contrariando o governo, o Congresso aprovou o projeto que garante a execução em até 30 dias da lei que alivia as dívidas de estados e municípios com a União. A medida, que foi aprovada por 389 votos a favor e 2 abstenções, contou até com o apoio de deputados petistas. Sancionada pela presidente em novembro de 2014, a lei aguardava regulamentação para entrar em vigor. O governo federal estava adiando regulamentá-la para evitar perder receita em meio ao ajuste fiscal. Situações como essa são cada vez mais comuns. Insatisfeita, a base aliada não tem se mostrado fiel às necessidades e desejos do governo, demonstrando que, apesar de suas tentativas, o diálogo entre o executivo e o legislativo está cada vez mais difícil. É sobre este assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Esse e muitos outros, por isso o doutor Eduardo já está aqui com a gente. Tudo bom, querido? Eu vou falar pra você. Hoje tem assunto que não acaba mais, hein? Nossa, eu tô com aquele iPad não, tô com aquele acessório que você coloca do lado para poder armazenar as informações. O HD externo. O HD externo, isso. Precisa, porque muita coisa. Eu não entendo nada de computador, eu tô com HD externo, você lembrou bem. Nossa. Agora não é mais giga, agora a gente precisa de tera para armazenar tanta coisa, né? Agora não fala mais também giga, que eu não conheço, eu lido com gente. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse tema que realmente, se a gente está ficando doido, imagina a presidente Dilma, que está sofrendo uma derrota atrás da outra no Congresso, e aí contrariando todas as perspectivas de ajuste fiscal que precisa ser feito. Afinal de contas, a gente está percebendo que está pagando a conta cada vez mais, né? Agora a água vai subir também, medicamento, etc, etc. O governo arrecadando mais para cobrir os buracos e, ao mesmo tempo, não consegue fazer os ajustes que precisa. Explica melhor para a gente essa história da dívida dos estados e dos municípios, que vai ser agora colocado um outro índice, o que vai diminuir muito essa dívida com relação à União, né? Regiane, essa questão que foi votado na Câmara agora com relação à questão das dívidas dos estados e dos municípios, na verdade não foi uma derrota da presidente. Por que ela mesmo propôs há um tempo atrás, porque né? No dia 26 de novembro, saiu no Diário Oficial uma determinação assinada por ela, né, já reduzindo as dívidas dos estados e dos municípios. Isso era um pleito dos próprios governantes. Tá? Então, só que acontece, diante de toda essa crise que o governo federal vem vivendo... Já acharam melhor não fazer isso agora? A Dilma, o que ela fez? A Dilma, na verdade, se recolheu, fingiu que ela não assinou essa medida, né? E, obviamente, a Câmara se mobilizou, dando um prazo de 30 dias para a presidente, para que a presidente cumpra aquilo que ela tinha acertado e que tinha assinado e que já tinha publicado no Diário Oficial. Mas como é que a gente faz uma leitura de uma atitude como essa do Congresso com relação a ela? É justamente para bater de frente, para peitar, para mostrar que está contra, ou eles estão preocupados com as dívidas dos estados e dos municípios? As casas, o executivo, por isso chama executivo, porque ele tem que executar aquilo que, na verdade, é aprovado pelo legislativo, que legisla, que faz leis, né? E o que a Câmara fez? A Câmara impôs de que o executivo execute, ou seja, faça aquilo que efetivamente deveria fazer. Isso é uma medida importante para os estados e para os municípios. Por quê? Porque, na verdade, quando você diminui essa questão dos juros, porque o que come o problema da dívida são os juros, né? E cada governo, cada estado e cada município tem que pagar a sua parcela. Se deixar de pagar a sua parcela, ela não tem novo dinheiro, ou seja, não recebe um novo dinheiro do governo federal, né? Porque isso, na verdade, vai arrolando, essas dívidas vão sendo arroladas. E a situação anterior
os estados e os municípios pagavam, além de pagar um índice, que era o IGP, né, mais 9% de juros ao ano. Com essa nova medida que foi assinada por ela mesmo, vai para 4% e é o IPC. Né? Isso sobra dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, a dívida inicial era 11 bilhões. Né? A dívida paga inicial, 11 bilhões. A dívida já paga 25, pagou 2 vezes e um pouco mais. Né? A dívida atual é 62 bilhões de reais. Com essa nova configuração, a dívida vai para 26 bilhões e um prazo, né, um prazo maior para poder, para São Paulo, por exemplo, saldar a sua dívida com o governo federal. Então isso sobra dinheiro para fazer investimentos. Na cidade. Né, na cidade. Mas então, o governo federal tem que apertar o cinto. Mas o governo federal não vai ter mais esses juros, porque o governo federal não é banco para ficar recebendo 9% de juros ao ano, mais a correção monetária. Então, essa foi uma medida que eu achei que era importante. Agora, é óbvio, cada governador, cada prefeito tem que tem que ter responsabilidade para pegar esse dinheiro que vai sobrar, né? Vai faltar para o governo federal, mas vai sobrar para poder fazer investimento, ou seja, converter isso em investimentos de melhoria, saúde, educação, habitação, transporte, enfim, não ficar gastando em ciclovias, né? Ou seja, dinheiro para que possa manter o ser humano vivo, essa que é a grande verdade, porque é o que nós estamos tentando sobreviver. Combater a dengue, inclusive, que a gente está precisando combater a dengue, né? Mais assertivas em cima disso. Principalmente isso. Então, essa é uma medida que eu acho que foi importante, a Câmara tomou uma atitude e a presidente Dilma tem que, na verdade, 30 dias para poder cumprir essa questão. E engoliu o sapo. Como tem engolido outros, né, com relação a outras derrotas que ela também vem sofrendo. E existe, parece, uma crise política realmente instalada. Mas por culpa dela, né? Por culpa do governo, né? Ou seja, do governo federal, não é por culpa de ninguém. Antes ela tinha o Congresso inteiro do lado dela. Hoje, com essa mudança de novos deputados federais, tem uma nova configuração hoje o Congresso. Tem muita gente, tem muitos, acho que 1/3 mais ou menos, são deputados novos de primeiro mandato, entendeu? Outros que retornaram, então estão com uma outra mentalidade. Por isso que essas derrotas têm ocorrido. E, sobretudo, a mudança do presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, né, que também está contribuindo. Ele coloca aquilo que é importante. Né? Ele está tentando exatamente mostrar para toda a sociedade brasileira de que a Câmara dos Deputados está trabalhando agora com essa nova configuração e com esse novo presidente. E tomara que trabalhe, né? Vamos lá. A Maria Lídia, nossa querida jornalista Maria Lídia Flandoli, entrevistadora do Jornal da Gazeta, também fez um comentário a esse respeito com relação a essa, que a gente pode avaliar como uma derrota da Dilma e a aprovação pela Câmara do projeto de lei que reduz a dívida dos estados e dos municípios. Vamos dar uma olhada. A aprovação do projeto de lei que permite a renegociação do índice de correção da dívida de estados e municípios, independentemente de regulamentação, trouxe aí um problema enorme para a presidente Dilma. Por quê? Governos de estado e municípios não aceitam de jeito nenhum que ela não banque o compromisso assumido com eles. Por outro lado, a presidente Dilma está empenhadíssima na aprovação do ajuste fiscal. Ajuste fiscal que, supõe-se, poderá recolocar a economia do país nos trilhos. E a presidente deixa muito claro, ela não tem como bancar as despesas com a renegociação dessa dívida. Tudo isso tem um peso muito forte, que é o peso político. O peso político para a presidente que não vive os melhores tempos da vida dela, como todos nós sabemos. Assim, do ponto de vista político, a presidente Dilma tem a cada momento dificuldades a serem enfrentadas, principalmente pelo ânimo demonstrado pelos presidentes da Câmara e do Senado, que são do PMDB. Há até quem diga que ela é refém do PMDB nesse governo, nessa segunda fase, né, do governo dela, no segundo mandato, que começou há tão poucos meses. O certo é que, nesse momento, do ponto de vista político,
nós não estamos observando abertura de mente e grandeza política dos partidos do nosso país. Nem os da situação, nem os da oposição, principalmente PT e PSDB, onde tudo fica polarizado na hora H da eleição. Não há uma abertura de mente para um pacto, nesse momento, que favoreça o ajuste das contas, que favoreça a recolocada da economia nos trilhos para que o país possa retomar o seu crescimento. O que está faltando agora, de verdade, é grandeza política. Doutor Eduardo. O que eu penso é o seguinte, eu acho que é um pleito dos governadores e dos prefeitos, é um pleito justo, né? Tinha que ter tomado essa medida antes, porque o governo federal tem mandado muito dinheiro para fora, ou seja, é porto aqui, é usina lá, ou seja, e é óbvio que as pessoas ficam incomodadas, por que investe tanto dinheiro fora, né? E não se investe dinheiro dentro do país, né? Para o bem-estar do brasileiro. Então eu acho que foi uma atitude realmente correta, eu acho que tinha que reduzir mesmo essa dívida dos estados e dos municípios, e espero que isso seja cumprido, porque o governo federal vai ter que ajustar, vai ter que ainda apertar mais ainda. O meu receio é que crie novos impostos para poder pagar essa conta, entendeu? Porque de algum lugar o dinheiro vai sair. Isso não tem a sombra de dúvida. E aí a gente fica pensando também com relação a reajustes de salários, da onde sai esse dinheiro todo também? A gente tá vendo que foi aprovado mais um aumento para os servidores públicos federais, foi aprovado pela Câmara também, reajuste para os diretores da Petrobras, sendo que no momento em que está tendo tanta demissão dentro da Petrobras, como é que a gente consegue avaliar uma situação como essa? O que acontece é o seguinte, eu acho que o mais escandaloso dos reajustes realmente é da Petrobras, né? Ou seja, eles estão pedindo um reajuste que o Conselho aprove, né? Ou seja, que nessa próxima reunião, dia 29 de abril, que vai ter uma reunião dos acionistas, que aprove um aumento de 13% para os chefes, ou seja, os diretores da Petrobras. Mas se você for analisar a questão de quanto eles recebem, porque eles não recebem só o salário, eles recebem também dividendos, recebem também outras remunerações de acordo com a produção, de acordo com o andamento da empresa, né, da Petrobras. E mesmo com toda essa situação criada pelo próprio governo, com esses corruptos todos, com a Operação Lava Jato, hoje um diretor ele pode receber até 2,5 milhões por ano, entre salário, né, e outros recebimentos, outros rendimentos. Então, eu quero um emprego desse, eu quero. Contanto que você não entra no meio da corrupção e vá preso. Você vai perder um comentarista, porque é óbvio. Então, só hoje em dia é frio. Entre remuneração, mas isso aqui é salário, né? Salário e remuneração. Só de salário iria para 1.600.000. Isso dá, com o 13º, isso dá 123, 124 mil reais por mês. Quem é que ganha num país 124 mil reais por mês? Então é algo assim absurdo, ou seja, esse aqui realmente eu acho um dos escândalos que não poderia acontecer agora. Né? Eu acho que o presidente da Petrobras ele tinha que ter a responsabilidade de agora, mais do que nunca, sanear aquilo, ou fechar a torneira do ladrão. Porque você pensa, né, que parou isso? Não, né? Não parou nada. Imagina. Tem gente que, na verdade, continua fazendo a mesma operação. Não pense você com tem gente que, na verdade, não tem medo da Polícia Federal, não tem medo do Procurador da República e não tem medo do Ministério Público, não tem medo de nada e continua assumindo o risco. Por quê? Ladrão é assim, ladrão ele assalta um banco, ele não foi pego aquela hora, né? E mesmo que ele tenha sido pego, se foi para a rua, ele vai voltar a roubar. Acaba voltando. E eu não duvido que isso esteja acontecendo nesse momento, porque realmente as atenções estão voltadas para outras pessoas, e aí é aquela história, né? Vamos aproveitar que eles estão prestando atenção aqui, vamos fazer isso. Eu vou te dar um exemplo, ou seja, você vê, o governo tem 3 meses, está completando agora 3 meses de uma nova gestão, da segunda gestão. Você vê a quantidade de ministros que já saíram, e o que é muito pior, aqueles que entraram. Porque aqueles que entraram são piores do que os que saíram. Esse que é o problema. O ministro da Educação, que vai tomar posse daqui a alguns dias, ele não entende nada de educação.
foi lá pedir, inclusive, benção lá pro padrinho dele, né? E perguntar como é que ele vai agir, como é que eu faço? Eu estou agora sentado na cadeira. Você lembra o Cid, como é que ele saiu? Ele não era tesoureiro do PT antes? Não, o Edinho, na verdade, que era tesoureiro, assumiu a comunicação. Uma pasta, comunicação. Tá. E tem um outro, que eu não me lembro agora o nome, mas vai assumir. Mas não entende nada sobre a questão de educação. Esse é o grande problema. Não entende nada do que vai gerir. Então, o Edinho era tesoureiro, virou ministro das comunicações. Então, é uma salada. A gente não consegue entender como é que essas nomeações acontecem, né? E outro, o ex-presidente, o Eduardo, o ex-presidente da Câmara da gestão anterior, também foi nomeado também como ministro, né? E que tinha também, parece, um envolvimento com alguns escândalos, estavam só esperando ver se ele ia passar em branco com relação a essa questão da Lava Jato, para poder assumir o ministério. Então, o problema é esse, sai um ruim e entra um pior. Mas dá para entender por que isso acontece? Num país onde tem uma mentalidade, onde um ex-presidente acredita que não é importante estudar, que bate no peito para falar que era um semi-analfabeto, chegou à presidência da República, a gente entende que realmente não precisa se especializar naquilo para gerir uma pasta, para fazer a coisa funcionar. Pronto, falei. Dá vontade de falar isso aí. Foi ele que foi o próximo ministro da Educação que foi consultar o Lula. Falou, como é que eu faço? E agora? Eu tenho que ensinar. Como é que eu faço? Ai, socorro! Para tudo que eu quero dizer. Agora, falando ainda sobre essa questão da falta de dinheiro, que a gente está por aqui, a gente fica imaginando como é que vai fazer para manter essas relações de amizade, como eles estão querendo manter. Tem um outro assunto que eu queria que você comentasse, que é uma reforma e uma doação de uma usina que vai ser feita agora, inclusive adaptada para gás natural, que é um gás abundante na Bolívia, e a gente vai dar de presente essa usina completamente reformada a um custo de 60 milhões de reais para eles, sendo que aqui no Brasil a gente está vivendo um momento de racionamento de tudo praticamente. A gente vai viver uma crise energética grande daqui a pouco, tá para estourar. E como é que a gente faz um presente desse? Na verdade, essa é uma usina que ela não está funcionando atualmente, precisa ser revitalizada, precisa ser modernizada, precisa ser, enfim, atualizada. E esses 60 milhões que você está se referindo é o que vai se gastar com a reforma. Então, vai se reformar. Fora que ela já custa, né? Ela já custa, claro. Ela já tem um preço, é óbvio. Então ela vai ser reformada e aí ela vai ser doada. Que é patrimônio nosso. Nosso, lógico. Até então seria vendida para a Bolívia. Só que no decorrer aí do assunto, na discussão do assunto, a Dilma resolveu doar, né, um patrimônio da União, essa usina térmica, porque essa usina térmica, ela custa muito dinheiro para fazer funcionar. Tá. Porque ela é muito cara. 60 milhões. Não, 60 milhões é o que vai para reformar. Para fazer ela funcionar de novo. E tem uma justificativa. E a justificativa foi o seguinte: você lembra daquele embaixador, o senador da Bolívia, o Roger Pinto Molina, que na verdade fugiu da embaixada do Brasil na Bolívia, ajudado por um diplomata, o Eduardo Saboia? Lembro. Então, a justificativa é mais ou menos essa. Com essa fuga, houve aí uma questão diplomática, ficou balanceada, então a Dilma achou por bem, vamos dar um presente para voltar, né, as relações voltarem ao normal. Então, a justificativa é essa, ou seja, porque o diplomata ajudou o senador a fugir da embaixada brasileira para o Brasil, né? Então vamos dar um patrimônio nacional que a custo só de reforma 60 milhões. Então por aí você vê. Agora eu pergunto para você, a gente está em condições de dar um presente desse tamanho? Primeiro que nós não temos condição de dar absolutamente nada, nós precisamos receber. E segundo, você acha que o governador e o prefeito têm ou não direito de reclamar em relação à dívida dos municípios e dos estados? Claro. Então, esse é o problema. Ou seja, nós damos aquilo que nós não podemos dar. Né? Então, esse eu acho que é um problema. E a justificativa da doação
né? Ela é muito exatamente frágil, ela essa. É uma coisa pequena. Podia, sabe fazer o quê? Podia aqui, por exemplo, dar para a iniciativa privada, vender para a iniciativa privada para poder fazer uma adaptação, porque essa usina térmica ela pode ser transformada numa usina que pode funcionar, por exemplo, com gás. E você sabe que a Bolívia... é o que estão fazendo para a Bolívia funcionar. A Bolívia, por exemplo, é um dos maiores fornecedores de gás, a Rússia e a Bolívia. Então, isso poderia ser feito, ou seja, faz um leilão, passa para a iniciativa privada obviamente vai fazer as atualizações, o governo recebe algum dinheiro, não tem que desembolsar os 60 milhões e obviamente e aí seja legal com a Bolívia comprando o gás deles, por exemplo. Óbvio, então essa é a saída, mas não. Mas é claro que vai sempre pelo lado mais difícil. Agora vamos falar de uma outra coisa. Ou mais fácil, né? Difícil pra gente mesmo. Pra gente fica cada vez mais difícil. Pra nós de engolir, né? Doutor Eduardo, eu queria que o senhor comentasse também a questão do efeito tiririca, que finalmente foi extinto, né? Uma coisa positiva, pelo menos. Na verdade, se fala muito da reforma política, né? Da reforma política, mas não se faz a reforma política. Então, o que se fez agora, recentemente, o Senado fez, foi uma emenda, ou seja, vamos tentar aqui fazer uma emenda, mas sem uma reforma política. E aí tem a proibição, né? A proibição, ou pelo menos não permitir, de que esses partidos que estão aí, nós temos 30 e poucos partidos, alguns ainda para serem aprovados, para poder se fundir e aumentar o poder de fogo dentro da Câmara, porque essa é a grande jogada, esse é o grande truque da história. Eu crio um partido, foi o que o Kassab fez, criou um partido, né? Ou seja, e vários deputados, vários políticos aderiram a esse partido. Agora ele está querendo criar um outro partido, que é o PL, para chegar lá na frente, vários políticos aderirem, ou seja, depois esses dois partidos se unem, aumenta e se equipara à força do PMDB, por exemplo, dentro da Câmara e do Senado. Então, esse é o jogo político que eles querem fazer, aumentar o poder, a manobra, né? Não é nem estratégica, você não poder falar, é a manobra que se faz para poder aumentar o poder político, né? Ganhar mais ministérios, ganhar mais, ou seja, mais verbas e daí por diante. Então, esse é o jogo. E aí, o que o Senado fez? Foi lá e proibiu, disse, não pode. Partidos que não têm pelo menos 5 anos de existência não podem ser fundidos. Né? Então, essa é a história. Agora, o pior foi o seguinte, que foi sancionada com 2 vetos que não tem nada a ver, ou seja, a presidente já assinou, já sancionou, já está valendo essa questão, só que o PL, a Constituição do PL foi protocolizada no Tribunal Regional Eleitoral Superior, né, para criação um dia antes da presidente Dilma sancionar. E é aí que todo mundo está reclamando. Por quê? Porque o PL pode entrar na justiça dizendo o seguinte, essa lei vale a partir daquele dia e não anterior. Então, esse é outro truque que aconteceu, entendeu? Então, essa é a historinha, rapidamente, para tentar que as pessoas compreendam direito a conversa. Tá certo. Teriam outros assuntos para a gente falar aqui sobre o aumento das diárias de viagem para os tribunais também agora, mas vamos deixar para as próximas semanas, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Na terça-feira que vem. Essa terça agora que você não vem? A próxima? Não, a próxima ainda tô aqui. Tá por aqui, tá bom. Só na outra. Na outra, que a gente vai sentir sua falta, tá bom. Aí você vai sentir minha falta. Mas a gente sente falta e mata a saudade pelo Facebook uma também. Uma semaninha só. Rapidinho, né? Tá bom. Ó, contatos através do Face você pode fazer, facebook.com/500 melhores júris. Tem um outro também, então, né? Pode acessar Eduardo César Leite, que vai me encontrar, porque às vezes esse endereço é muito difícil de você de encontrar acessar. Ali, né? Eduardo César Leite. Só César com S, né? Com S. Tá, C-S. Maravilha. Querido, obrigada. Obrigado, viu? Ótima semana pra você. Ótima obrigada semana mais uma vez também, pelo nosso bate-papo. A gente sempre aprende muito.